venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor da aflição, mas seu poder foi o amor.
Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma quarta de crescimento. É uma alegria muito grande poder contar com a presença de cada um de vocês que conosco está aqui nessa noite para adorar a Deus, para juntos orarmos, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, cantarmos canções de adoração ao Pai e também estarmos em comunhão, porque por mais que nós estejamos de forma online, não é isso? A nossa comunhão ela continua mesmo à distância, porque estamos ligados aqui emocionalmente, espiritualmente uns com os outros. E a nossa alegria de mais uma vez estarmos aqui celebrando ao Senhor nessa noite de adoração em mais uma quarta-feira. Eu quero nesse momento saudar também aqueles queridos que nos visitam, agradecer a você que ainda não é membro de nossa igreja e tem nos acompanhado aqui às quartas-feiras. Tem sido um privilégio para nós. Espero que você possa um dia se animar de estar presencialmente conosco em nosso templo, ali na Rua Araquém, 764, lote 2, em Bangu. E também, mais uma vez, saudar aqui cada membro de nossa igreja que reservou esse tempo precioso para estarmos juntos aqui em mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nosso desejo é que esse culto cumpra tudo aquilo que nós planejamos e, principalmente, duas coisas que eu sempre digo aqui que um culto precisa exercer para, de fato, ser um culto que agrade o coração do nosso Deus. Primeiro, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, porque o culto que nós estamos fazendo aqui é para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em segundo lugar, que vidas sejam edificadas, que as nossas vidas, ao sair desse culto, no encontro com o nosso Deus, mediante a ação do Espírito Santo de Deus em cada coração, edifique as nossas vidas de uma forma muito especial. Eu quero nesse momento então orar, colocando a nossa celebração diante do altar do Senhor, a tua vida e a minha vida, tudo que vai acontecer aqui nessa casa e aí na sua casa, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que fale de uma forma muito especial e poderosa a cada coração nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos então, vamos falar com o Pai, pedindo a Ele as mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas para mais esse culto. Oremos. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui na tua presença, ó Deus, para adorar o teu nome como igreja tua, Pai querido. Ainda que nós não estejamos fisicamente no mesmo lugar, nós estamos aqui, ó Deus, ligados uns com os outros, emocionalmente, espiritualmente. Estamos aqui, ó Deus, unidos num só pensamento, num só coração, com o objetivo, ó Deus, de adorar o teu nome e também de ouvir a tua voz, seja através dos momentos de leitura da tua palavra, através de momentos de cântico, através da palavra que será explanada, que o Senhor fale de uma forma muito especial e poderosa, ó Deus, a cada um coração nessa noite. Muito obrigado por cada um que nos visita, que o Senhor os abençoe de uma forma muito especial as suas vidas e suas respectivas famílias. E sou grato ao Senhor também por cada membro da igreja, Deus, que aceitou o desafio de separar esse tempo para estarmos juntos em comunhão aqui nessa noite. Fala aos nossos corações, nos abençoe, nos fortaleça. Supra todos os recursos, ó Deus, necessários para que não haja interrupção, para que não haja empecilho para a realização dessa celebração e que a transmissão, ó Deus, chegue à casa dos teus filhos de maneira, ó Deus, limpa, plena e que a tua palavra, ó Deus, não possa ser impedida de ser propagada essa noite. Fala aos nossos corações e nos abençoe. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos começar hoje de uma forma um pouco diferente. A nossa ordem está um pouquinho diferente hoje. Eu quero te convidar nesse momento para que você, junto com a sua família, separe esse momento para adorar ao Senhor. Cantar canções de louvor, de adoração ao nosso Deus, abrindo aí o nosso culto. Quero te convidar para juntos cantarmos Poderoso Deus, quão grande é o meu Deus, e que nós possamos realmente declarar isso de todo o nosso coração. Declarar que nós estamos aqui pelos grandes feitos do Senhor e que, para tanto, você possa agora abrir a sua boca, o seu coração, para juntos adorarmos ao Senhor. Não saia daí, vamos continuar aqui agora adorando na presença do nosso Deus, porque o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus é Espírito
espera que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que possamos, então, colocar em prática essa verdade bíblica. Vamos cantar louvores ao nosso Deus nesse momento. Poderoso Deus, quão grande é o meu Deus.
Aleluia, né? Quão grande é o nosso Deus e por isso nós estamos aqui essa noite para adorar e celebrar o nome desse Deus grandioso. Eu quero te convidar para juntos lermos uma porção da palavra de Deus lá no Salmos 31, lá no verso 19. Salmos 31, 19. Abra sua Bíblia aí, porque esse texto revela exatamente verdade sobre a grandeza do nosso Deus. Salmos 31, 19 diz assim: Como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Com essa palavra de esperança e de renovo, né, de força, eu queria nesse momento que nós estivéssemos tendo um tempo de oração pelos pedidos, né, da noite. Temos aqui alguns pedidos colocados aí no nosso chat, não é isso? Nossa irmã Esther pede oração, né, pelo seu primo e a sua família, né? Nós vimos ontem no grupo da igreja, não é isso? Estão muito abalados ainda com a perda ali, né, do seu filho, aquele bebezinho. Vamos estar orando por eles, sim, para que Deus console e dê o refrigério e renovo aos corações. Também vamos estar intercedendo, né, pela nossa irmã Camila. Nossa irmã Elisete pede que nós estejamos orando pela Camila e causa na justiça. Nossa irmã Deise pede oração por José Salles, em função da sua saúde, né, sendo necessário cirurgia. Eu também coloquei aqui nossos pedidos costumeiros para que nós possamos continuar intercedendo. Nossa irmã Noemi, né, nossa irmã Núbia, nosso irmão Elias, Ezequias, nosso irmão José Alves, nossa irmã Noêmia, nossa irmã Zeli, não é isso? Nossa irmã Elaine Alves e também Eliezer. Esses dois últimos, né? A irmã Célia pedindo oração pela irmã dela, Célia Gomes. Irmã Célia pedindo oração pela sua irmã, Tá né? internada com crise de bronquite. Célia Gomes, internada com crise de bronquite. E a irmã Jucinéia pela família. Irmã Jucinéia pela sua família. E também, saúde. E também pedir aos irmãos que continuemos orando pela nossa irmã Eliane Alves, não é isso? Elaine Alves, para que o Senhor continue aí restaurando a vida da Elaine. Sabemos que é um tempo de desafio, mas cada boa notícia que nós recebemos diariamente vai nos dando aí o renovo, né? E a força que vem do nosso Deus para que Deus continue sendo com ela. Da mesma forma, abençoando a vida do Fabinho, do Theo e de toda a família. E também quero pedir aos irmãos que sejam incluindo nosso irmão Eliezer, esposo da nossa irmã Maria, aí em nossas orações, né? O Eliezer, ele esteve na igreja semana passada, realizando algumas atividades, né, da parte de marcenaria, ele entende bem dessa parte, e na hora de montar lá um berço e algumas outras coisas, ele sentiu, né, a sua coluna está aí em vista de fazer até mesmo uma cirurgia, pelo que eu entendi, né, na mensagem da nossa irmã Maria. Então, é um desafio, né? Vamos estar orando pelo Eliezer para que Deus possa estar aí ajudando, né, o Eliezer na recuperação aí da sua saúde. Então, eu quero te convidar, querido, para você, nesse momento, fechar os seus olhos, onde você estiver. Nós vamos orar nesse momento, colocar aí todos esses pedidos diante do altar do Senhor e confiar naquilo que a palavra de Deus, que nós acabamos de ler, né, nos traz, ou seja, como é grande a bondade, né, a fidelidade de Deus para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles em que a Ele concede, né, o refúgio. Que nós possamos nos refugiar no Senhor, mesmo diante de todas esses desafios. Vamos orar então mais uma vez nessa noite. Grandioso Deus, queremos nesse momento colocar as nossas vidas diante do Teu altar e cada pedido feito aqui essa noite, Pai amado. Que o Senhor esteja contemplando tudo aquilo que foi colocado diante do Senhor, Pai. Abençoe, ó Deus, a família da nossa irmã Esther, naquele momento ali tão desafio, seu primo, com a perda daquele bebê. Consola os corações, Pai querido. Esteja dando ali o bálsamo que vem do Senhor, Pai querido, para a restauração, ó Deus, daquela família. Também clamamos a Ti pelo pedido da nossa irmã Elisete, em favor ali daquele processo na justiça da Camila. Abençoe a Tua filha, Pai. Esteja com ela, Pai amado, cuidando dela. E que nós possamos em breve ver aqui, ó Deus, a solução positiva, ó Deus, de tudo aquilo que a Tua filha tem colocado diante do Teu altar. Abençoe também nossa irmã Jucinéia, a saúde da Tua filha, conforme ela mesma externou aqui. Cuida da Tua serva, ó Deus, a cada dia. Da mesma forma, te pedimos, ó Deus, pela irmã
da nossa irmã Célia, que o Senhor possa estar sendo com ela, cuidando, abençoando também da sua saúde. Assim como nós renovamos o nosso pedido aqui de oração ao Senhor pela vida da Elaine, Pai querido. Esteja com a Elaine, esteja com ela, abençoando de uma forma muito especial e poderosa, Deus, a tua filha. Ela sabe, ó Deus, o quanto nós estamos aqui orando, clamando, pedindo, torcendo para que todas as coisas possam, de fato, concorrer para o bem da tua filha. Em breve, ó Deus, possamos estar juntos com ela, Pai. Também queremos externar o nosso pedido, o nosso clamor pela vida do Eliezer nesse momento, Pai. Abençoa o Eliezer, Pai. Vá de encontro, ó Deus, às suas dores. Abençoa, Deus, Eliezer de uma maneira muito especial nesse momento, Pai. Restaura a saúde do teu filho, Pai querido. Que essas dores elas possam se dissipar, ó Deus, em nome de Jesus. Ainda nos lembramos aqui, ó Deus, da Luma. Um pedido de oração feito, ó Deus, pela nossa irmã Maria. Clama por a vida daquela jovem senhora, ó Deus, que teve um diagnóstico tão difícil de câncer. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a Luma nesse momento, Pai. Mostrando a ela a tua grandeza, o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. E continue abençoando, ó Deus, os nossos demais irmãos e pedidos que temos feito, ó Deus, aqui ao longo dessa noite. Pedido feito pela nossa irmã Deise em favor, ó Deus, do José. E os demais pedidos aqui também feitos, ó Deus, mencionados por mim, de irmãos de nossa igreja, de pessoas próximas. São tantas demandas, Pai querido, são tantas necessidades, são tantas lutas. Ainda bem que nós temos um Deus grande, um Deus grandioso, ó Deus, que nós podemos nos refugiar, ó Deus, mesmo em meio a todas as tempestades. Então abençoe cada pedido, aqueles mencionados, aqueles que talvez estejam no oculto no coração dos meus irmãos e também daqueles que estão conosco aqui essa noite, aqueles que talvez nós não tenhamos nem força e coragem para externar, mas que o Senhor contemple nesse momento cada pedido, ó Deus, que vai em cada coração. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas e continue nos sustentando a cada dia, nos mantendo, ó Deus, unidos e fortalecidos na Tua presença, Pai. Contempla aquilo que vai, ó Deus, nesse momento em cada mente e coração. E assim nós oramos a Ti agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nesse momento nós estaremos passando para o momento missionário, né? Nós estamos aí na reta final da nossa campanha de missões nacionais, não é isso? E eu quero te convidar para juntos falarmos o tema e a divisa da nossa campanha de missões nacionais. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 4. Vamos ler o verso 12. Vamos falar o tema primeiro e depois vamos falar a divisa, lá que se encontra em Atos 4:12. Quero te convidar para bem forte aí, individualmente ou com a sua família, falarmos o tema e a divisa da nossa campanha de missões nacionais, que está aí na reta final e nós não podemos baixar a guarda, né? Porque missões é dar continuidade à obra que o Senhor depositou nas mãos de cada um de nós. Você tem a semente nas mãos, né? A semente do Evangelho está em nossas mãos para levar a todos aqueles que necessitam e todos aqueles que não conhecem Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos falar o tema, então? O tema Jesus Cristo é a única esperança. E logo depois vamos ler a divisa que se encontra lá em Atos 4:12. Vamos juntos bem forte? Jesus Cristo é a única esperança. Atos 4:12. Vamos lá? Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, que nós possamos, de fato, anunciar Jesus Cristo, a única esperança nos quatro cantos desse mundo, desse país, não é isso? E onde nós estivermos, que isso seja uma realidade em nossas vidas, para que nós possamos também transmitir às demais pessoas. Vamos, nesse momento, ouvir um testemunho dos missionários Luiz Carlos e Aline. Nós estamos aí no mês da criança, não é isso? Mês de outubro, e estamos na Semana da Criança, não é isso? E estaremos ouvindo agora um testemunho do Luiz Carlos e da Aline, que estarão falando um pouquinho do testemunho do seu trabalho missionário com crianças, né? E como isso tem sido importante, aonde eles estão ali servindo ao Senhor. E logo na sequência, estaremos adorando ao Senhor com o hino oficial, não é isso? Que nos remete a pensar em Jesus Cristo,
é a única esperança. E eu volto depois do testemunho e do hino para nós termos um momento especial de oração por missões nacionais. Não saia, vamos juntos ouvir esse testemunho que é muito impactante e adorar a Deus junto, essa canção maravilhosa, nosso hino oficial. O trabalho com crianças tem sido uma peça fundamental na cidade de Cardoso. Jesus Cristo é a única esperança. Queridos, nós somos missionários de missões nacionais e estamos à frente de um campo missionário aqui na cidade de Cardoso, no interior de São Paulo. Eu e a Aline, nós já estamos há 10 anos juntos, casados, e temos 2 filhos, o Vitor Hugo e a Emanuele. Louvamos a Deus, queridos, porque há 5 anos atrás tivemos a oportunidade de conhecer Jesus Cristo de Nazaré por meio dos nossos filhos. Quando conhecemos Cristo, foi nos apresentado por meio do Vitor Hugo, nosso filho, aceitamos esse Senhor e servimos com fidelidade na Igreja Batista Moriá, na cidade de Votuporanga, até os dias de hoje. Recebemos um desafio de estar aqui na cidade de Cardoso, à frente deste trabalho lindo. E como estratégia, o Senhor nos colocou um trabalho com crianças, que se chama o Projeto Veste a Camisa. Este projeto tem a finalidade de alcançar as crianças dessa cidade e por meio dessas crianças que nós possamos entrar nas residências de cada uma delas e ali plantar a semente do Evangelho. Começamos com 7 crianças e hoje temos 90 crianças. Através desse projeto, nós conseguimos trazer essas crianças para dentro da congregação. Nós servimos o café da manhã, fazemos atividades, estudos bíblicos e nós conseguimos também, através dela, assim como o Luiz falou, levar o Evangelho até as residências, onde a gente faz um trabalho social também com as famílias, na orientação escolar, orientação educacional dessas crianças. E assim nós temos conseguido uma comunhão com essas famílias. E esse projeto também tem crescido e se expandido. Hoje nós temos, há cerca de 2 meses, a oficina do Projeto Veste a Camisa, onde a gente consegue trazer através, além dos jovens, nós conseguimos trazer também as mães e familiares que necessitam de uma ajuda na parte financeira. Como vocês podem ver, queridos, Missões Nacionais tem focado muito neste ponto. O relacionamento tem sido fundamental. É por isso que nós entramos na residência dessas crianças e plantamos o reino de Deus. Hoje, a congregação tem 21 membros e visita conosco 40 pessoas. Nós pedimos para que os irmãos continuem orando por nós. Dedicamos a nossa vida para proclamar o reino de Deus. Cardoso também precisa ser abraçado. E se Deus quiser, nós vamos continuar avançando no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O projeto Veste a Camisa nasceu no nosso coração e também pode nascer no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E vamos junto conosco nessa missão. Fazer discípulo é uma ordenança de Jesus Cristo. E eu e você temos como objetivo nesta função. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Graça e paz. Brasil, só a esperança é Jesus. É Jesus. Inicio o clamor
Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele quer te dar. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele quer te dar. Brasil. Aleluia! Jesus Cristo é a única esperança. Que nós possamos continuar, não é isso? Enganjados nessa obra tão maravilhosa. Como foi lindo o testemunho do Luiz Carlos e da Aline, naquele trabalho maravilhoso com as crianças. Veste a camisa e podemos depois finalizar com o nosso hino oficial. Que coisa maravilhosa. Nos desafia a pensar, não é isso? Como é importante, de fato, ter no coração, antes de declarar, né? Que Jesus Cristo, de fato, é a única esperança a começar de nós mesmos, para que a partir desse entendimento claro, né, desse modo de vida, possamos transmitir isso a outras pessoas. Eu quero, então, nesse momento, te convidar para orarmos pela nossa campanha de missões nacionais, especialmente pelos missionários. Luiz Carlos, Aline, todos os missionários que estão no campo, nos representando nesse momento, pela nossa Junta de Missões Nacionais, que tem feito um trabalho espetacular, não é isso? Em todo o nosso Brasil, e nós precisamos então colocar diante do altar do Senhor a cada dia, não é isso? Pastor Fernando Brandão, né? Nosso presidente da Convenção Batista, perdão, da nossa Junta de Missões Nacionais, não é isso? E que nós possamos também interceder por aqueles que estão no campo e aqueles que têm a responsabilidade de organizar, de gerir, de administrar, né, os recursos que estão sendo enviados. E se você não separou ainda o seu recurso para a campanha de missões nacionais, que você possa levar no domingo, que você possa levar no fechamento da campanha no dia 31, falaremos daqui a pouquinho sobre isso, para que nós possamos, de fato, finalizar essa campanha de missões nacionais, não só com o nosso envolvimento em termos de oração, mas também transmitindo os recursos necessários para que possam alcançar projetos como esse que nós vimos aqui, que estão fazendo diferença na vida de tantas crianças e famílias ali na cidade de Cardoso, não é isso? No interior de São Paulo. Vamos orar? Oremos então nesse momento por missões nacionais. Grandioso Deus, mais uma vez te louvamos pela oportunidade de falar contigo e queremos externar a nossa gratidão a Deus pelo trabalho missionário que tem sido desenvolvido, a Deus, em nosso país. Muito obrigado pela Junta de Missões Nacionais, muito obrigado a Deus por todos aqueles que têm ali o papel de organização, de liderança, onde nós queremos em especial colocar aqui a vida do pastor Fernando Brandão e toda a sua equipe, que o Senhor continue dando direção, iluminando a mente do teu servo para esse trabalho tão especial. E queremos também colocar em especial cada missionário, Deus, que está de norte a sul desse país, propagando a tua palavra, pregando a mensagem, ó Deus, de esperança a todos aqueles que necessitam. Em especial nessa noite, queremos colocar aqui os missionários Luiz Carlos e Aline e a sua família, ó Deus, diante do teu altar. Abençoa os teus filhos. Muito obrigado por aquele trabalho tão maravilhoso que eles estão fazendo ali, ó Deus, na cidade de Cardoso, no interior de São Paulo. Muito obrigado por aquele projeto, ó Deus, Vista a Camisa, que o Senhor continue abençoando aquele projeto, que cada vez mais crianças, famílias sejam alcançadas, ó Deus, através da vida dos teus filhos.
e que eles possam, ó Deus, continuar testemunhando e declarando, ó Deus, aos quatro cantos daquela cidade que Jesus Cristo é a única esperança. Desperta em nós também, ó Deus, o desejo de nos envolvermos com a obra missionária, não só doando, não só orando, mas também participando. Sabemos que é um tempo onde a igreja, de maneira geral, se encontra um pouco paralisada em função do momento que nós vivemos, mas que o Senhor possa, ó Deus, colocar em nossos corações o desejo de nos envolvermos, de sairmos, ó Deus, pelas ruas, declarando, ó Pai, que Jesus Cristo é a única esperança. Nos abençoe, nos fortaleça, nos capacita e nos motive, ó Deus, a cada dia. Abençoe a nossa campanha de missões nacionais da Primeira Igreja Batista Parque Independência. Abençoe a liderança da nossa área de evangelismo, missões, ação social. Abençoe, ó Deus, cada um dos voluntários. Que o Senhor continue colocando em nossos corações o desejo de desenvolver cada vez mais com essa obra tão importante, que é fazer o teu ID. Continue falando aos nossos corações essa oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Antes de nós entregarmos a palavra do Senhor essa noite, quero rapidamente falar sobre alguns avisos, algumas programações que teremos nos próximos finais de semana em nossa igreja. Quero te convidar para no próximo domingo, dia 17, teremos duas coisas muito importantes acontecendo de manhã e à noite. De manhã, além da nossa EBD, às 9 horas, não é isso? Aliás, agradecer muito a Deus, nossa irmã Juciné, que está aqui, todos os irmãos do Conselho de Educação, os professores, as secretárias, pelo retorno tão bem sucedido da nossa EBD. Tivemos ali um grupo muito bom de irmãos, de todas as faixas etárias, né? As crianças menores, as crianças um pouco maiores, os juniores, os adolescentes, os jovens casados, os adultos, nossa classe de batismo. Tivemos ali, graças a Deus, um bom número de irmãos, né? Animados nesse retorno da EBD. Então, além da nossa EBD, às 9 horas, mais um encontro muito especial, nesse novo modelo que nós estamos vivendo, né? Isso, uma abertura devocional para todos e depois a divisão por classe. Nós teremos, após a EBD, o retorno dos ensaios do nosso coral. Então, você que já fez parte do coral da igreja, em algum momento, né, da sua trajetória e quer voltar a fazer parte do coral, vem estar conosco domingo após o culto da manhã, após a EBD da manhã, para o retorno do ensaio do coral. Você que nunca fez parte do coral, mas entende que é hora de você unir forças, né, com essa turma, de entrar no coro, né? Domingo, então, após a EBD, a oportunidade que nós temos de estarmos juntos ali no retorno do nosso coral. Queremos convidar toda a igreja, de todas as faixas etárias, para esse retorno muito especial, né? Nosso irmão Daniel estará aí conduzindo esse retorno e que nós possamos orar por ele, para que Deus esteja abençoando e capacitando, né, a vida do nosso irmão. O objetivo é prepararmos esse coral para apresentações no aniversário da igreja, que será no mês de novembro, não é isso? E também para o Natal. Então venha com força total, vamos estar juntos ali no próximo domingo após a EBD no ensaio do coral. No domingo à noite, um culto muito especial, culto de aniversário dos embaixadores do rei. Então vamos estar juntos com os embaixadores do rei, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida, de existência dessa organização tão importante. Então vamos estar juntos ali às 19 horas para esse culto especial. No dia 24, domingo da outra semana à noite, culto especial dirigido pelas nossas crianças, em comemoração do mês das crianças. Vem estar conosco, as crianças não vão estar participando do culto, elas estarão realizando o culto. No dia 27, uma quarta-feira, última quarta-feira desse mês de outubro, teremos mais um tempo para homens e tempo para mulheres especial, onde nós queremos já convidar aqui todos os homens e mulheres para esse momento especial, no dia 27 de outubro, é isso? Última quarta-feira de outubro, em nossa igreja, presencialmente, né? Tempo para homens, tempo para mulheres. E por fim, no dia 31 de outubro, último domingo de outubro, estamos preparando uma surpresa para o culto da manhã, daqui a alguns domingos eu aviso, né? E no culto da noite teremos o nosso culto de encerramento da nossa campanha de missões nacionais. Então, o mês de outubro, irmãos, está cheio de coisa boa, cheio de oportunidades de nós estarmos juntos e crescermos ainda mais na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu quero te convidar para, sem mais delongas, abrir sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 4. Vamos ler
apenas o verso 30, mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo 4 de Efésios, que nós queremos trazer uma reflexão e vamos usar todo esse capítulo praticamente, tá? Então, Efésios 4, 30. Vamos ler apenas esse verso e depois deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo 4, porque tem muita coisa boa aí que Paulo quer trazer a cada um de nós. Nós estamos na série, né? Desde agosto nós estamos trabalhando essa série, na verdade desde julho. Desde julho estamos trabalhando a série O Espírito Santo e Você, né? Então nós estudamos muitas coisas relativas ao Espírito Santo. Eu não sei quem está aqui acompanhou todos os cultos, né, que foram realizados aí a respeito dessa série. Você que esteve aqui todos os cultos, manda um like aí, um coraçãozinho, né, para que nós possamos identificar você. Todos aqueles irmãos que estiveram aqui desde a primeira quarta-feira de julho, né, acompanhando essa série, manda um like, um coraçãozinho para nós, né? Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo e vamos até o final do ano com essa série, entendendo que Deus ainda tem muitas coisas a nos falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Entendemos que é um tempo da gente reavivar algumas coisas na nossa mente, no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus, e tem sido uma série importante, o Espírito Santo e você, né? Desde julho, chegamos hoje então a mais um encontro, nosso 13º encontro, se eu não estou enganado. Eu quero te convidar a abrir Efésios 4, vamos ler o verso 30. Hoje o tema do nosso bate-papo aqui, da nossa reflexão, né, é a luta interior do crente, segunda parte, né? Falamos semana passada sobre a primeira parte desse tema e hoje queremos falar uma segunda parte sobre a luta interior do crente. Então diz assim, Efésios 4:30, o quê? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Senhor, que tua palavra seja aplicada a cada coração e que ela possa fazer diferença em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, no encontro anterior nós falamos a respeito da luta interior do crente e usamos como texto base, né, Gálatas capítulo 5, para falar entre aquilo que Paulo ressalta sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Embora sejamos salvos pelo Senhor, sejamos selados pelo Espírito Santo de Deus, vimos semana passada que essa luta é uma luta que está constantemente presente dentro de cada um de nós. O próprio apóstolo Paulo, com toda a sua envergadura espiritual, ele fala o quê? Aquilo que nós falamos aqui, né? Olha, o mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. De fato, essa luta nos desafia, né, a viver diante dessa dualidade entre o desejo carnal e, ao mesmo tempo, o caminho necessário para um crescimento espiritual. Por isso que Gálatas 5, Paulo descreve aquilo que nós já falamos aqui, obras da carne e fruto do Espírito. E quando nós vamos olhando para a nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos revela que nós podemos ter 3 tipos de relacionamento com o Espírito Santo que podem causar um tipo de desgaste, uma luta interior. Primeiro, é aquilo que a Bíblia chama do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo nós entendemos que é rejeitar o Espírito Santo. É o único pecado que a Bíblia fala que é o pecado imperdoável, né? Porque o Espírito Santo está aí, graciosamente e de graça mesmo, sendo oferecido a cada um de nós, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós estivermos abertos e sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, Deus nos promete, né, viver a salvação, porque a obra gerada pelo Espírito Santo na nossa vida é a salvação e também uma transformação que nos levará a viver uma vida em novidade de vida através de um processo de santificação. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos mostra é que nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo de uma forma negativa, blasfemando contra ele, ou seja, rejeitando o Espírito Santo. Aqueles, então, que ainda não aceitaram Jesus através da ação do Espírito Santo no seu coração, está colocando essa verdade em prática. Mas a Bíblia também nos mostra que mesmo enquanto cristãos, nas nossas lutas interiores, nós podemos fazer 2 coisas contra o Espírito Santo. A primeira coisa é apagar o fogo do Espírito Santo dentro de nós. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:19, ele fala exatamente isso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 5, verso 19. Ele diz assim: não apaguem o espírito. Né? Ou seja, é uma das maneiras que nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus quando nós não alimentamos a nossa vida espiritual. Embora o Espírito esteja presente em nós, ele vai se apagando, ele vai se extinguindo, ele vai diminuindo o seu poder e a sua influência sobre as nossas vidas. É uma maneira como que nós podemos agir, né, que vai nessa luta interior combatendo contra o Espírito Santo. E uma terceira questão que a Bíblia coloca dessa nossa relação contra o Espírito Santo é entristecer o Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos, Paulo faz exatamente esse alerta, que diante das lutas interiores, precisamos ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Aliás, esse é um dos textos que nos mostra por que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força, não é uma luz, é uma pessoa, porque ele tem sentimento, não é isso? E o texto fala, então, que nós podemos, sim, com alguma das nossas ações, entristecer o Espírito Santo de Deus. Alguns grandes teólogos, ao analisarem esse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 4, como Francis Folkes, afirma que aqueles que foram escolhidos por Deus para se assentar com Cristo nas regiões celestiais devem se lembrar que a honra de Cristo está envolvida no seu viver diário. Ou seja, entristecer o Espírito Santo passa por essa compreensão, né? Que à medida que nós vamos nos afastando nesse relacionamento ou colocando em prática algumas coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, vamos falar aqui sobre algumas delas nessa noite, nós nos esquecemos dessa honra que nós recebemos. Nós somos chamados por Cristo para nos assentar nas regiões celestiais com Cristo, mas isso é um processo em que deve estar vívido em nosso coração diariamente, para que nós não possamos nos esquecer dessa verdade e, a partir, então, do esquecimento dessa verdade, entristecer o Espírito Santo de Deus. O John Stott, outro grande teólogo, também diz que Paulo, aqui, né, no capítulo 4, avança da nova sociedade para os novos padrões nos quais essa nova sociedade em Cristo, cheia do Espírito Santo, deve andar. Né? Sabemos que a carta aos Efésios é uma das cartas que Paulo escreve da prisão, não é isso? E mesmo na prisão, o que o apóstolo Paulo quer ensinar à igreja? Ele quer ensinar à igreja que a igreja precisa refletir o seu relacionamento com Deus, né? E mesmo Paulo, ainda como prisioneiro do Senhor, ele roga à igreja do Senhor para que a igreja ande de maneira digna da vocação a qual foram chamados. Lá no capítulo 4, falei que nós vamos usar esse capítulo quase que todo, lá no verso 1, o que Paulo fala? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E é interessante que essa palavra digno aqui traz a ideia de uma balança. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, né? De uma balança, ou seja, onde precisa haver um equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. Ou seja, viver de maneira digna aqui significa você colocar tudo na balança de Deus, na balança da sua vida, e encontrar esse equilíbrio, né, para poder caminhar de maneira que agrade o coração do Senhor. Paulo, então, exorta a igreja dentro de um aspecto muito importante, que na nossa caminhada, né, com Cristo, que é a caminhada junto com o povo de Deus, precisamos caminhar de maneira tal que estejamos marcados pela presença do Espírito Santo de Deus. E nessa caminhada, desenvolver obras, né, especiais, específicas, que vão nos fortalecendo espiritualmente e nos ajude a caminhar com o corpo de Cristo, e nessa caminhada nós possamos vencer as nossas lutas interiores. Esse tema, irmãos, é muito atual, porque a pandemia tem imposto, né, em cada um de nós um nível de comprometimento com o Senhor ou um nível de letargia com o Senhor que talvez a nossa geração nunca tivesse passado. O alerta que Paulo faz à igreja, né, lá nesse maravilhoso capítulo 4 aos Efésios, já 2000 anos atrás, continua vivo para nós ainda hoje.
Paulo descreve algumas das lutas interiores que nós precisamos vencer em nossa caminhada com o corpo de Cristo para não entristecer o Espírito Santo do Senhor. Porque às vezes nós vamos perdendo de vista essa verdade e vamos perdendo também as nossas lutas interiores e vai gerando então uma dessas consequências que eu falei aqui na nossa relação com o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos entristecendo o coração do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor passa a não ter mais uma relevância na vida de cada um de nós. E nós precisamos, então, aprender a lutar interiormente para vencer essas verdades. E aí, rapidamente, né, o horário já avançou, mas rapidamente, eu quero destacar aqui pelo menos 3 tipos de luta que você e eu precisamos desenvolver para não entristecer o Espírito Santo de Deus quando nós pensamos nesse nosso relacionamento com o corpo de Cristo. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, né? Nós estamos aí há 1 ano e 6 para 7 meses da pandemia. E os irmãos podem ter percebido que isso é uma verdade que eu falo com toda tranquilidade. O pastor, em momento algum, exigiu, né, que as pessoas voltassem para a igreja, pressionou que as pessoas voltassem para a igreja. O que eu tenho falado, né, com toda a exortação, amor e carinho na medida do possível, é que cada um compreenda da sua maneira o momento de estar na casa do Senhor. Entender que a casa do Senhor é um lugar especial. Nós estamos aqui online, às quartas-feiras, e eu creio que é possível nós mantermos dessa maneira, até por algumas dificuldades, e nós já falamos aqui, né, de realizar as quartas-feiras, mas não existe nada melhor do que nós estarmos juntos ali na casa do Senhor. Então nós temos condições de estarmos juntos aqui online, temos condições de estar juntos ali aos domingos, mas tem me preocupado, e agora vou ser bem claro, né? Tem me preocupado, e aí transmite esse recado às pessoas que estão ao seu alcance, né? Aquelas pessoas que se passaram 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, né, de pandemia, e praticamente essas pessoas não voltaram para a igreja. Sabemos que existem algumas situações particulares, de saúde, mas precisamos tomar cuidado. Eu confesso que eu estou entrando agora numa fase de preocupação com relação a isso. Sabe por quê, irmãos? Porque entendo que não há mais desculpas. Não há mais desculpas. A pandemia está aí? Sim. Mas todos nós praticamente já vacinamos pelo menos 1 dose, alguns 2 e algumas até 3. Não é isso? A igreja, dentro do possível, tem seu espaço bem amplo, continua seguindo os protocolos de segurança, não é isso? Máscara obrigatório, álcool em gel, aferição de temperatura. Temos que tomar cuidado porque, às vezes, nessa questão, né, não estamos nos atentando e nós estamos perdendo uma batalha espiritual, estamos perdendo uma batalha interior e estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, nos afastando na casa do Senhor sem perceber. E talvez já estejamos tão longe, que não estamos tendo força para voltar. Então, é importante a gente transmitir isso às pessoas que estão ao nosso alcance, irmãos. A luta interior do crente passa exatamente por essa verdade. E Paulo, aqui nesse capítulo 4, ele traz pelo menos 3 coisas que nós precisamos lutar para manter aí essa chama do Espírito Santo acesa em nós e que nós não entristeçamos o Espírito Santo nessa nossa caminhada na igreja do Senhor. Primeira coisa, então, que Paulo nos mostra é que nós precisamos lutar para manter a nossa unidade espiritual com o corpo de Cristo. Precisamos lutar para manter a nossa unidade espiritual com o corpo de Cristo. Lá em Efésios 4, que nós vamos usar esse texto praticamente todo, os versos de 1 a 6, olha só o que Paulo fala. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Senhor, um só Cristo, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse texto aqui é muito amplo, né? Não dá para a gente aprofundar ele agora aqui, porque realmente é um texto muito rico.
Mas eu entendo que a questão central que Paulo está dizendo aqui é que cristianismo sem igreja, cristianismo sem vínculo com a igreja é uma falácia. É uma grande falácia, né? O crente ele precisa aprender a lutar para manter a sua unidade espiritual. Paulo é muito claro aqui. Lá no verso 3 ele fala assim, olha, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós precisamos lutar por isso. Precisamos lutar para manter a nossa unidade espiritual com o corpo de Cristo. E, infelizmente, algumas pessoas estão perdendo esse tipo de relacionamento e de visão. Não é uma realidade só da PIBP, não. É uma realidade, infelizmente, né, global, mundial. Mas cabe a cada pastor despertar e alertar o seu povo. Precisamos lutar por isso. Porque se a gente não lutar por isso, a gente vai perder essa luta interior e vai entender ou vai colocar de lado a nossa unidade espiritual como corpo de Cristo e colocar isso como uma questão secundária. E Paulo explica como nós devemos fazer isso, lá no verso 2. Sendo completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando-vos uns aos outros. Caminhar com pessoas não é fácil, irmãos. Mas nós precisamos lutar interiormente para poder vencer, nos esforçar, né? Para conservar essa unidade, né? Por que isso? Lá nos versos de 4 a 6 ele explica o porquê. Porque há um só corpo, há um só Espírito Santo. Assim como a esperança que há em cada um de nós é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. E que nele é por todos, por meio de todos e em todos. Eu recebi um dia desse, né? Um meme que já está circulando em diversos meios de comunicação das redes sociais, que dizem uma coisa muito interessante, né? Quando alguém afirmando assim, né? Afastado da igreja, mas não de Deus. E aí, alguém escreve lá nesse meme, né? É o maior fake news de todos os tempos. Não tem como servir ao exército e não comparecer ao quartel. E essa é uma verdade. Então, vamos estar atentos com relação a essa verdade, né? A luta interior do crente para não entristecer o Espírito Santo, começa por esse processo. Precisamos lutar para manter a nossa unidade espiritual com o corpo de Cristo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3. Então coloque isso no seu coração, compartilhe essa verdade com pessoas que estão perto de você. Cristianismo sem igreja é uma falácia, né? A igreja é perfeita? Não. Igreja perfeita só viveremos lá no céu. Mas é aqui que nós aprendemos a lutar, é aqui que nós caminhamos juntos. Não podemos deixar de lutar contra algumas falácias que têm sido colocadas, né? Principalmente num tempo como esse, onde as pessoas estão perdendo essa batalha e com certeza estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Lute para manter a sua unidade espiritual com o corpo de Cristo. É claro que se você tem uma comorbidade, se você está doente, a gente entende tudo isso. Mas precisamos estar atentos, porque tem gente que está indo em tudo quanto é canto, só não vai na igreja. Precisamos lutar para manter a nossa unidade espiritual com o corpo de Cristo. Porque senão estamos entristecendo, sim, o Espírito Santo de Deus. Lute então, meu irmão, para manter a sua unidade espiritual com a sua igreja. Se você não está satisfeito com a sua igreja, procure um lugar então que você se sinta satisfeito, mas caminhe ali com o corpo de Cristo. Esteja unido ali com o corpo de Cristo. Lute para manter a sua unidade espiritual com o corpo de Cristo, porque é assim que a gente faz para não entristecer o Espírito Santo do Senhor. Segunda verdade que Paulo coloca aqui é que nós precisamos lutar para desenvolver o nosso potencial espiritual no corpo de Cristo. Precisamos lutar para desenvolver o nosso potencial espiritual no corpo de Cristo. Lá em Efésios 4, de 11 a 16, o que ele fala? Deixa sua Bíblia aberta aí, para que a gente vai usar esse texto quase todo. Vai ser rápido. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em Cristo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Paulo, então, está mostrando aqui que cada um de nós precisa lutar para desenvolver o nosso potencial espiritual no corpo de Cristo. Não é isso? O potencial que Deus nos deu. Aquilo que Deus colocou nas mãos de cada um de nós. Deus, com certeza, deu a cada um de nós algum tipo de função, algum dom, alguma coisa para nos unirmos forças e edificar a igreja em Cristo. E esses dons são habilidades dadas a cada um de nós para que nós possamos servir ao Senhor, glorificar a Ele com as nossas vidas e assim edificar a vida de outros também, né? E aí a Bíblia ressalta 3 coisas que são muito claras. Primeiro, todo cristão possui algum dom. Se você não sabe ainda qual é o seu dom, qual é o seu lugar no corpo de Cristo, você precisa descobrir. Nós, em nome de Jesus, faremos ainda aqui um teste de dons lá mais para frente desse estudo. Segunda coisa, existe variedade de dons. Então, todos nós aqui, às vezes, somos bons em algumas coisas e não somos tão bons em outras. Não é isso? E terceiro, o Senhor é glorificado de forma soberana nessa distribuição dos dons. Então, nós precisamos lutar para desenvolver o potencial espiritual que Deus colocou a cada um de nós no corpo de Cristo. Precisamos fazer isso, não é isso? Não podemos ser infantis. Precisamos ser como crianças, conforme falamos domingo? Em certo sentido, sim. Na humildade das crianças, no acolhimento das crianças, na essência das crianças, na dependência que as crianças têm. Mas, doutrinariamente, nós precisamos amadurecer, irmãos. Efésios 4,14. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Precisamos lutar interiormente para crescermos nesse nível de maturidade. Então você precisa lutar. Você precisa lutar para desenvolver o seu potencial espiritual. Porque Deus com certeza já te deu dons. Deus com certeza está te dando responsabilidade. Deus com certeza está te dando um chamado. Deus com certeza está te incomodando com alguma coisa. Mas por que uns decolam e outros ficam estacionados? Porque aqueles que decolam, eles estão desenvolvendo o seu potencial junto ao corpo de Cristo. Não existe corpo, não existe trabalho cristão afastado do corpo de Cristo. Nós somos chamados para, dentro do corpo de Cristo, desenvolver o nosso potencial. É fácil? Não. Tem que pagar um preço. Mas é isso que não entristece o coração do Espírito Santo. E é isso que Paulo está falando aqui para cada um de nós. Mas avançando, terceiro e último lugar, terceira luta que Paulo deixa aqui, é que nós precisamos lutar para dar exemplo da nossa vida espiritual além do corpo de Cristo. Paulo faz um alerta agora sobre a luta que nós precisamos desenvolver, que vai além do corpo de Cristo. Verso 22 a 24, o que ele fala? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quem gera santidade na vida do cristão? O Espírito Santo. Então, esse novo homem aqui que o texto está falando é aquele que nasce de um relacionamento com o Espírito Santo. Não é aquele que entristece o Espírito Santo, mas é aquele que se relaciona com o Espírito Santo. É aquele que luta interiormente para ter uma caminhada mediante a ação do Espírito Santo na sua vida. E aí ele fala tudo aquilo que precisa ser mudado. Porque esse homem é mudado.
Entre os versos 25 a 29 e depois de 31 a 32, você pode ler com calma. Paulo vai dando uma série de orientações práticas daquele que luta para dar exemplo da sua vida espiritual da além do corpo de Cristo. Ele fala que esse que trabalha dessa maneira, ele abandona a mentira, ele toma cuidado com a ira, ele não furta mais, ele trabalha para ser generoso, ele busca se livrar de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, ele aprende a perdoar, ele não dá lugar para o diabo. Leia depois com calma, você vai ver aí, entre os versos 25 até 32. Paulo vai mostrando aqui a luta interior do crente para dar exemplo da sua vida espiritual da além do corpo de Cristo. No corpo e além do corpo de Cristo. Então não podemos abrir mão dessa verdade. Não podemos abrir mão dessa verdade. Essa luta interior, né, gera em nós, vai gerar no corpo de Cristo crentes mais amadurecidos e preparados para dar esse testemunho na igreja e fora das quatro paredes também. Então lute para dar exemplo da sua vida espiritual da além do corpo de Cristo. Paulo também mostra essa terceira luta que todos nós precisamos lutar para vencer. Caminhando para a conclusão, porque eu não quero me estender muito, mas eu quero te aconselhar, depois você ler com calma esse capítulo 4 de Efésios e lembrar dos pontos que eu passei para vocês. Se quiserem conversar depois pessoalmente, é só me procurar ou me pedir o esboço depois no WhatsApp. A conclusão é o seguinte, irmãos. É só de Cristo, como cabeça, que o corpo recebe toda a capacidade para crescer e para desenvolver a sua atividade, recebendo assim uma direção única para funcionar como uma entidade coordenada. Cada membro do corpo, não importa quão significante pareça ser, tem um ministério importante a exercer para o bem do corpo. O corpo cresce quando os membros crescem. E eles crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Crianças não podem se cuidar sozinhas. Precisamos um dos outros. Um cristão isolado não pode ministrar aos outros nem receber ministração. Temos aqui a visão de Paulo para a igreja. A nova sociedade de Deus deve demonstrar amor, unidade, diversidade e maturidade sempre crescente. Essas são as características de uma vida digna da vocação do nosso chamado. Contudo, é necessário vencer a luta interior. É isso? Precisamos lutar interiormente. Para fazer o quê? Manter a nossa unidade espiritual com o corpo de Cristo. Evangelho sem igreja não existe. É uma falácia. Precisamos lutar também para desenvolver o nosso potencial espiritual no corpo de Cristo. Você tem um chamado. Você tem uma missão. Deus conta contigo para realizar essa obra. Temos que sair do evangelho só de consumismo, né? Só de consumo e colocarmos a mão na massa para transformar a nossa vida no evangelho de prática, de ação, de obra, né? Para que Deus possa usar as nossas vidas. Precisamos lutar interiormente para vencer também essa luta interior e desenvolver o nosso potencial espiritual no corpo de Cristo. Precisamos lutar para dar exemplo da nossa vida espiritual no corpo e da além do corpo de Cristo. Para que as pessoas olhem para nós e reconheçam em nós pessoas que lutam sim, têm as suas lutas, as suas batalhas interiores, mas que lutam para fazer aquilo que Paulo está dizendo aqui, né? Lutam para não entristecer o Espírito Santo de Deus, mas lutam para ser cheios desse Espírito, ser conduzidos por esse Espírito para viver uma vida cheia da presença desse Espírito. Meu desejo é que Deus, para tanto, nos abençoe, nos conceda a sua graça e nos fortaleça para que nós possamos vencer essas lutas interiores. Lutas interiores que têm travado a vida de muita gente hoje, do ponto de vista espiritual. Mas Deus quer nos trazer um alerta, a começar de mim, essa noite. E que, para tanto, Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Vamos orar? Quero orar com você, pedindo ao Senhor que esteja falando ao teu coração. O meu desejo é que, pelo menos, parte dessa mensagem, 10%, 5%, 1%, fique gravada no teu coração e que você não desista das suas lutas interiores, mas continue lutando
lutando a sua luta para desenvolver aquilo que Paulo está querendo deixar para nós aqui como lições tão valiosas. Lutas importantes que nos fazem crescer enquanto pessoas, enquanto corpo de Cristo. Oremos então. Grandioso Deus, muito obrigado pela sua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Eu peço ao Senhor que essa palavra, de alguma forma, a começar de mim, possa transformar vidas aqui essa noite, Pai. Possa nos chamar a uma responsabilidade. Possa trazer em nós um despertamento para lutarmos, sim, as nossas lutas interiores, mas entendendo, ó Deus, que quando nós nos afastamos do centro da Tua vontade, nós entristecemos o Teu Santo Espírito. Nós entristecemos o Teu Espírito Santo. Nós nos afastamos dele e deixamos, ó Deus, de lutar as nossas lutas, que envolve, ó Pai, conforme nós falamos aqui, a luta para nos manter em unidade com o corpo de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer essa falácia de evangelho sem igreja, de evangelho sem compromisso, de evangelho sem relacionamento, ó Pai, com irmãos. Ajuda-nos a vencer, ó Deus, essa falácia. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar, ó Deus, para desenvolver o nosso potencial espiritual. Porque o Senhor chamou alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres e tantas outras funções do teu corpo. Que nós possamos colocar em prática e lutar, ó Deus, a cada dia para exercer os dons, talentos, os chamados que o Senhor deu a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar para que nós possamos colocar em prática, ó Deus, na nossa vida espiritual e que vai além dos 4 muros, das 4 paredes da nossa igreja. Mas que nós possamos exercer, ó Pai, esse dom, esse chamado espiritual que o Senhor deu a cada um de nós em todos os nossos relacionamentos. E que em tudo isso, nós possamos fazer com alegria e que nós possamos, ó Pai, não entristecer o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a colocar em prática essas verdades. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome precioso daquele que nos mudou, no nome daquele que nos restaurou, no nome daquele que nos chamou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém e amém. Eu quero te convidar então, queridos, para, finalizando esse culto, adorarmos ao Senhor com a última canção, cujo título é Corpo e Família. Porque nós recebemos um novo coração do Pai, não é isso? Nós fomos chamados pelo Senhor e que nós possamos entender o valor de vivermos essa unidade, de lutarmos por essas verdades, de lutarmos para vencer as nossas lutas interiores, para não entristecer o Espírito Santo e sermos cada vez mais um corpo unido, aprovado na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida, faça chegar aos ouvidos daqueles que talvez não estão aqui essa noite, mas que precisam de alguma forma ouvir essa mensagem, para que o Senhor possa trazer despertamento em nós, crescimento e edificação para a sua igreja. Vamos adorar ao Senhor com essa última canção, Corpo e Família. E logo na sequência, então, estaremos encerrando o culto dessa noite. Contamos com cada um de vocês no próximo domingo às 9 horas em nosso EBD e às 19 horas em nosso culto especial de adoração de aniversário dos embaixadores do Rei. Vamos juntos adorar ao Senhor nesse momento. Uma noite de bênção e paz para todos. Fiquem todos com Deus. Corpo e família.
ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente